Boa noite. Olá, gente. Olá, amigos que têm miastenia, né? Meus colegas. Aham. Então, eu acabei de chegar de uma viagem internacional. Eu fui para a Europa, fui para Lisboa, só Lisboa. Eu e minha mãe. Minha mãe tem 77 anos. Então, assim, eu tava com ela. Ela, assim, é uma segurança você viajar com outra pessoa, mesmo que tenha 77 anos, que você saiba que você sabe que você que vai cuidar da pessoa e você se sente menos assim, fraco, entendeu? Tipo assim, porque a gente que tem miastenia, se a gente tem uma pessoa que está do nosso lado, a gente. Isso não é nem que tem miastenia, mas assim, todo mundo é assim. Quando tem uma pessoa que tá fazendo as coisas, a gente acaba tipo, deixando as coisas para lá e fica dependente daquela pessoa, né? Eu tô aqui para dizer para vocês alguns pontos que é legal, que dá para vocês saberem que dá para viajar e sem passar mal. Eu não passei mal, gente, graças a Deus. Mas o que eu fiz? Eu sei que eu tenho miastenia, então eu sei que eu não tô mais, não sou mais, não tenho mais aquela idade que eu poderia. Eu sei que com a idade que eu tenho, eu poderia fazer um monte de coisa, mas eu tenho miastenia. Então, e não é de, já faz muito tempo, então eu aprendi a conviver com ela. Uma coisa importante, a primeira dica que eu dou é quando você viajar para um lugar só. E não assim, tipo assim, eu vou para Europa, eu vou passar 2 dias em Portugal, 2 dias na Itália, 2 dias em Paris, 2 dias. Não, vai conhecer Portugal, porque se você vai passar 2 dias, acaba que você quer conhecer todos os pontos mais importantes e em 2 dias você tem que sair correndo, sair de um e ir pro outro, sair de um e isso para quem tem miastenia não é legal, não mesmo. Então vá para um lugar só, luta aquele lugar, veja tudo que você tem que ver, com calma, tranquilidade. Eu passei 7 dias em Portugal e eu posso dizer que eu vi muita coisa. Eu fui para Lisboa, eu fui para Sintra, eu vi tudo quanto foi castelo que tem lá e forte. E nossa, e alguns lugares até fui 2 vezes. Então, uma coisa boa também é você ver onde você vai ficar. É bom você ficar sempre perto de um lugar assim que tenha metrô perto, ficar num lugar que tenha metrô próximo, é ótimo, sabe? Porque você aí fica tudo muito mais fácil com o metrô. Eu fiquei, por exemplo, eu fiquei num hotel que tinha metrô de um lado e do outro, eu tinha duas opções. Ou eu pegava metrô, eu fiquei numa rua chamada dos Anjos, então tinha a estação Anjos e tinha Intendente, que era outra. Então, o hotel estava aqui, tinha metrô de um lado e metrô do outro. O segundo ponto que eu já falei, né, é viajar assim, só para um lugar e 7 dias já tá ótimo, porque vocês sabem que miastenia é um negócio assim. A miastenia, você tem resistência, você tem força, mas não tem resistência. Então você consegue fazer de primeira você consegue puxar um carro, mas se você ficar puxando o carro, daqui a pouco você não aguenta mais nada e daqui a pouco você não consegue puxar, levantar nenhuma agulha, né? Então vai para um lugar só, passa, sei lá, 7 dias eu acho que é o ideal, até porque o dinheiro não tá fácil, né? Então, e o terceiro ponto, ficar hospedado num lugar confortável, com uma cama boa para você descansar, porque você tem que descansar. Miastenia não é fácil, então você precisa descansar. Ter um banheiro legal para tomar um banho e perto e um lugar que seja próximo de tudo para ficar mais fácil. Uma padaria, uma drogaria, um hospital, essas coisas que por mais que você não vá precisar, hospital, drogaria, essas coisas, mas só em você saber que está ali próximo já é uma segurança. Quarto ponto, fazer uma pesquisa do local antes da viagem para conhecer, sabe? Tipo assim, o que eu quero conhecer? Você vai lá no YouTube e olha quais são os pontos principais que eu quero conhecer e já conhecer, ver quais são as dificuldades, quais são as facilidades, o que você vai enfrentar para você quando for para aquele local você já sabe ter várias dicas.
Entendeu? Eu, por exemplo, fui para Portugal agora, para Lisboa, eu já sabia que tinha um aplicativo lá de carro. Tem o Uber lá, mas tem um aplicativo chamado Bolt lá, que a corrida é a metade, o valor é a metade da corrida do Uber. Por exemplo, se a corrida do percurso for de 6 euros, se você chamar pelo Bolt, ele vai dizer que é 6 euros, mas ele cobra 50%. Ele vai te cobrar 3 euros e ele cobra 3 euros mesmo. Ah, assim, outras coisas, tipo que você precisa ter um chip, que onde você vai comprar o chip, qual é o melhor lugar, o que, que é seguro, o que, que não é, se existe perigo, onde você pode andar, essas coisas é muito bom você entender antes de ir, entendeu? Assim, quando eu chego por exemplo, cheguei em Portugal, parecia que eu já conhecia tudo, mas era tudo por vídeo e tal, porque eu dei uma geral, entendeu? É porque eu sabia que era eu que ia. Eu sozinha não ia ter. A minha mãe estava comigo, mas minha mãe, ela não viu nada, ela não sabia de nada e tal. Até tentei mostrar para ela, mas ela não liga muito. O quinto ponto: sair sim. Sair todo dia, mas nada de eu vou sair de manhã, de tarde, de noite, ainda vou pra farra e tal. Não. Por exemplo, eu saía de manhã, acordo de manhã porque eu sou diurna, eu sou uma pessoa diurna. A miastenia torna a gente diurno, né, também. E assim, e só que eu chegava, tipo assim, 7 horas da noite no máximo, eu ia pra cá, pro hotel, tomava banho e deitava e dormia. Aí só ia levantar no outro dia para tomar café, para ir para outro lugar e tal, entendeu? Então eu recarregava a minha bateria, dormia bem, até sonhava, né? Isso é muito importante para quem tem miastenia, sabe? A gente tem medo de fazer as coisas porque pode acontecer alguma coisa, porque a gente está num lugar distante e tal. Mas a gente tem que saber quais são os nossos limites e a gente tem que respeitar o limite, né? Sexto ponto, levar todos os remédios que você precisa. Não esquecer. Mestinon, mestinon é o principal, né? Mas tem todos os remédios. Deflazacort, que é a prednisona. Tem gente que toma prednisona, eu tomo deflazacort, mas nem sempre eu tomo. Eu tomo quando eu tô bem ruim, aí eu tomo, mas eu levei fluoxetina, tudo que você tem que levar e o que você não precisa também, entendeu? Mas que você pode vir, remédio para dor de barriga, remédio para o pé que vai doer, remédio, sabe, assim, para dor de cabeça, para resfriado, essas coisas, leva tudo, sabe? Eu levo uma farmácia, por mais que eu não precise, mas eu levo. E dou graças a Deus quando eu não preciso, né? O médico não é impossível não precisar, né? Aí roupas confortáveis. Sétima dica: roupas confortáveis. Sapatos confortáveis. Nada de sapatos altos, de ficar lindo, maravilhoso, sabe? Assim, maravilhosa. Ah, sabe assim, roupas confortáveis, roupas que dá para caminhar, que não vai te atrapalhar. Porque a miastenia já atrapalha a vida da gente. Se a gente ainda for usar uma roupa apertada, uma roupa que vai deixar a gente desconfortável, vai ser mais um trambolho, entendeu? Então, carregar o menos possível uma mochila é ótimo, porque fica tudo aqui atrás da costa, com peso bem dividido, e aí é bem mais fácil. E lá na Europa, o pessoal falou para mim que era para ter cuidado, mas, sinceramente, não é nem 10% do que acontece por aqui pelo Brasil. A mochila é a oitava dica. Leve mochila e ande com a sua mochila com tudo dentro, remédios, máquina fotográfica, celular, dinheiro, bolsa, tudo que você precisar, a mochila cabe e é ótima. Uhum. Dinheiro. Assim, a nona dica é ter dinheiro suficiente, sabe? Não adianta você viajar sem dinheiro. Não precisa viajar com muito dinheiro, mas o dinheiro suficiente para as necessidades, né? E se tiver algum problema, eu tenho como resolver, né? 10º ponto. A 10ª dica é... Lógico, assim, tem lugares que não dá, mas tem lugares que a gente tem que andar.
Mas se der para você pegar um carro, um metrô, sabe? Para chegar mais próximo do lugar que você vai, não deixe de pegar, sabe? Porque aí você descansa mais. Olha, eu fui para Sintra de trem, sentada. Quando eu cheguei lá, a gente pegou um carro e foi com um português lá. E ele foi, levou a gente em todos os lugares no carro, levou até a Cascais, depois deixou a gente em Lisboa, num shopping, e depois a gente voltou de metrô para casa. E eu estava super bem. Por quê? Porque eu quase não andei. Eu entrava, eu ia para um lugar, depois entrava no carro. Aí ia para outro lugar, para outro lugar, olha, entrava no carro. Então, foi ótimo, entendeu? Andar, assim, evitar ficar cansado. E também, assim, é um país com um clima maravilhoso. Que já me tinham me falado que tem muito miastênico que vai morar em Portugal. Porque lá o clima é muito bom para quem tem miastenia. E realmente você não cansa, você não sua. Você, sabe assim, se bem que eu estava no início do outono lá. Nem estava quente, nem estava frio. Se bem que tinha dias que parecia que estava frio demais e tinha dias que estava. No mesmo dia ficava calor insuportável, assim que dava vontade de tirar toda a roupa. Mas, no geral, o clima é maravilhoso. Uma dica, que é a 11ª, é aquela carteirinha, sabe? Aquela carteirinha que a gente tem de transporte, do SP Trans, e. Que o Estado dá para transporte, aquela carteirinha mágica. Com aquela carteirinha, se você apresenta assim, nos locais de visita, alguns lugares eles nem te cobram. Eles não te cobram nada, zero, ainda dão a entrada para quem está te acompanhando. Então, em Portugal, é, assim, é deficiente não paga, mas tem que comprovar que é deficiente. Então, aquela carteirinha lá, ela diz, né, ela mostra lá o símbolo de deficiência. Agora, idoso, por exemplo, não paga meia, não. Tipo assim, se a entrada no. Por exemplo, vou dar um exemplo real. A gente foi no forte lá dos Mouros. Então, no Castelo de São Jorge, que era o forte dos Mouros, o Castelo dos Mouros que foram tomados pelos portugueses. E hoje se chama Castelo São Jorge. E aí, lá era 10 euros o valor de entrada. Mas pessoas idosas com mais de 65 anos, que lá é 65 anos, pagava 8 euros. Assim, em todos os lugares, o valor que o idoso paga é 2 euros a menos do valor da tarifa cheia. E assim, tinha lugares que, quando eu apresentava minha carteira, como lá diz que eu tenho direito a acompanhante, então eles davam para mim e para minha mãe, não pagava nem eu nem minha mãe. Noutros, a minha mãe, eles não davam para minha mãe, e noutros não davam nem para mim. Mas vale a pena levar, entendeu? Então, essas são as dicas que eu tô passando para vocês, porque eu achei interessante passar para vocês, porque já fazia tempo que antigamente, quando eu não tinha miastenia, eu viajava sozinha. Eu viajava mesmo, eu era nova, sabe, assim, eu fui para os Estados Unidos estudar quando ninguém tinha coragem de sair do Brasil, principalmente eu morando em Manaus. E eu fui embora, eu fui para a Itália também, sabe, assim, sozinha, sem, sabe, assim, nem saber o que eu ia encontrar, ou não, eu sabia que eu ia encontrar, né, porque quando eu fui estudar eu já fui com tudo pago e tal, mas eu fui sozinha, tanto que eu me lembro que na época aquilo lá era uma coisa assim, importantíssima no meu currículo. Mas depois que você tem uma doença, você já fica com medo de passar mal, das pessoas, de não achar um lugar. Então, quando eu estava assim em crise, que eu ia viajar, eu sempre. Mas até assim, hoje nem tanto, mas eu sempre, logo no início da minha estania, eu sempre procurava ver se eu ia ficar num lugar que tinha um hospital por perto, porque se eu precisasse, eu ia para o hospital, sabe? Porque é uma segurança e assim, parece que até você dorme mais tranquilo, né? Então é isso, gente. Portugal, amei. Foi uma viagem maravilhosa.
Eu confesso que eu tava com medo, porque eu ia só eu e minha mãe. A gente não foi em excursão, não foi nada. Então, mas foi delicioso. A gente conheceu um monte de gente bacana, um monte de gente chata também. Um monte de gente mal educada, um monte de gente educada, sabe? Assim, teve gente super legal. E teve, assim, mas foi muito bacana. E assim, a gente, na maioria dos lugares que a gente ia, a gente sempre estava com alguém que ajudava a gente, que conversava, e a gente se ajudava, mutuamente conversava. E é assim, porque é um país que vive cheio de gente passeando, visitando. É francês, francês há um monte, italiano nem tanto, mas francês muito mesmo. Japonês, gente, quantos japoneses tinham lá. Ai, mas é muito bom. O lugar é lindo, eu aconselho. Eu não quero mais ir lá, porque eu sou o tipo de pessoa que eu vou uma vez e eu não quero ir de novo, não, para ver a mesma coisa que eu já vi, entendeu? Eu quero ir para outro lugar. E assim, eu vale a pena. E minha próxima viagem, se Deus abençoar, eu vou para a Alemanha. Porque me falaram lá, eu conheci algumas pessoas que falaram que a Alemanha é linda e que vale a pena conhecer de verdade, porque essa história de passar um dia, 2 dias, não conhece, gente, não conhece. Eu, pelo menos, acho isso, ainda mais para quem tem miastenia. Eu não consigo, eu tenho que descansar. Eu não consigo virar o dia ou a noite, sabe? Então eu tenho meus limites. Então, se Deus abençoar, eu vou para a Alemanha. O maior sonho é ir para o Japão também, né? Mas, gente, eu dou a maior força para os meus técnicos do meu canal, entendeu? E para todo mundo que tem gente que tem medo, que não tem nada e tem medo, né? Tem gente que não vai, que só vai se for com outras pessoas. Eu acho o maior barato viajar sozinha. E eu viajava muito sozinha, sabe? É muito bom, porque você vai para onde você quer. Você acorda a hora que você quer, você vai dormir a hora que você quer. Você não tem que obrigação de fazer e de ir para o mesmo lugares que as pessoas estão indo. Entendeu? Então, mas é bom viajar também com outras pessoas. É muito bom também. Amigos são amigos, né? Então, gente, é isso. Essas são minhas dicas. Eu vou colocar umas fotos aqui para vocês verem. Foi delícia. Eu amei.